Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Amém, igreja? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Graças a Deus. Nesta parábola, nós vemos a grande revelação do coração de Deus para conosco, ou seja, do coração do Pai. O capítulo 15 de Lucas é uma resposta direta do próprio Jesus sobre a crítica religiosa. Enquanto líderes espirituais murmuravam porque ele recebia pecadores, comia com pecadores, e Cristo, ele revela por meio de uma parábola quem Deus realmente é. Aqui não vemos apenas a queda de um jovem
como diz o texto, mas também se trata da revelação do caráter do Pai, do caráter de Deus. O texto ele apresenta a jornada completa do ser humano, que é uma jornada de rebeldia, ruptura, crise, arrependimento, restauração e também celebração. E esta mensagem não é apenas informativa, mas ela é confrontadora e também ela é uma mensagem transformadora. Primeiro se fala sobre a rebelião, porque a rebelião ela começa onde? A rebelião ela começa no coração. O filho mais novo, ele pede agora a parte da herança antes da morte do seu pai. Culturalmente isso era ofensivo. Era como declarar que o pai já não tinha mais valor relacional para ele, ou seja, o pai era apenas utilidade para ele. E agora diz o texto que o pai lhe reparte os bens. E a palavra utilizada no original indica o que? Uma vida e também sustento. Ou seja, o pai agora entrega parte da própria vida ao seu filho. Quem está entendendo diz glória a Deus. O jovem agora diz o texto que ele reúne tudo e agora ele parte para uma terra distante, uma terra longínqua. E essa expressão ela aponta para afastamento progressivo da influência e também afastamento da autoridade paterna, ou seja, se trata de rompimento. E esse jovem agora ele dissipa os bens, gasta os bens vivendo dissolutamente, indicando que desperdício contínuo, indicando irresponsabilidade. Sabe por quê? O pecado, meus irmãos, ele não começa com escândalo público, não. Ele começa com um desejo interno de autonomia. O filho ele não saiu porque ele foi rejeitado pelo pai, não foi isso. Ele saiu porque ele quis independência. Ele desejava recursos sem relacionamento. Recursos sem relacionamento. E nós precisamos entender que muitos afastamentos começam silenciosamente. Começa no silêncio, antes de alguém sair fisicamente, meus irmãos. Você pode prestar atenção que esta pessoa já se afastou emocionalmente, já se afastou espiritualmente, e é necessário discernimento para perceber sinais de distanciamento da presença de Deus. Tem que pedir esse discernimento. Por quê, pastor? Há áreas da nossa vida ou da sua vida, por exemplo, aonde você tem agido como se Deus fosse opcional para você? Será que tem áreas na sua vida? Ou melhor dizendo, será que tem áreas na nossa vida que nós estamos vivendo como se Deus ele fosse apenas uma opção? Ou opcional? Por exemplo, decisões que você toma sem oração, sem buscar a orientação de Deus, planos sem direção de Deus, caminhos sem consultar a Deus. A terra distante, ela começa na mente. Ela começa na mente. Porque lá em Lucas 14:12 declara que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. São caminhos de morte.
Mas nesta manhã Deus está interrompendo processos de afastamento. Deus está quebrando nesta manhã processos de afastamento. Ele está chamando nós, Ele está me chamando, Ele está chamando a você de volta, antes que a distância se torne destruição na nossa vida. Aleluia! Ainda é tempo de voltar. Talvez você, aleluia, já não está mais orando mais. E isso significa o que? Distanciamento. Talvez você perdeu aquela presença, você já não tem mais aquele hábito, já não tem mais aquela força que você tinha de buscar a Deus, de estar orando, clamando ao Senhor. E isso, meus irmãos, é ato de distanciamento, porque o distanciamento ele não começa no público, ele começa no silêncio, ele vai tomando conta da nossa vida, e quando nós menos pensar, nós já estamos cortando o relacionamento com o Pai. E essa mensagem ela é confrontadora, essa mensagem ela é um despertamento para a igreja, porque hoje, meus irmãos, estamos vivendo um tempo de comodismo, aonde as pessoas já não querem mais cultuar, aonde as pessoas já não querem mais estar na igreja, aonde as pessoas já não querem mais orar para receber o milagre, as pessoas querem facilidade, mas Deus está nos chamando para voltar, Ele está chamando você de volta, antes que a distância se torne destruição na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a crise que esse jovem passou, enquanto ele tinha os bens que o pai deu para ele, ele estava vivendo dissolutamente, gastando tudo, não é assim que o texto diz? Ou seja, enquanto estava com o dinheiro, para ele estava normal, estava vivendo, mas quando a crise bate, a crise revela a verdade. Aleluia. Repita comigo: a crise, está fraco, a crise que revela a verdade. Depois que desperdiça tudo, surge agora uma grande crise, surge agora uma grande fome. A crise externa encontra um coração já agora fragilizado. Ele se agrega a um cidadão daquela terra, expressão que indica o que? Dependência agora forçada. Passa a cuidar agora de porcos, animal impuro para um judeu. Já parou para refletir sobre essa parábola? Aleluia. E agora ele passa a cuidar de porcos, um animal impuro para um judeu, e ele agora deseja comer o alimento dos animais, mas ninguém lhe dá nada. Ninguém lhe dá nada. Sabe por quê? Preste atenção nisto. Você que está no templo, você que está acompanhando também a live, o mundo, ele é sedutor. Sim ou não? O mundo ele é sedutor enquanto há recursos. Enquanto há recursos, o mundo é sedutor. Enquanto você tem dinheiro, tem recurso, o mundo é sedutor. Mas quando o dinheiro acaba, as amizades acabam. Aleluia. Sim ou não? Seja honesto. Seja honesto. Quando o dinheiro acaba, as amizades acabam. A fome agora ela revela que fora da casa do Pai não há provisão sustentável. Aleluia. Porque enquanto está na casa do Pai tem provisão, porque Ele é o Deus provedor. Mas agora quando se afasta, a fome revela que fora da presença dEle não tem provisão sustentável. Aleluias, glória a Deus.
Igreja, muitas crises são instrumentos pedagógicos de Deus na nossa vida. Aleluia. E a igreja, ela não deve apenas condenar quem caiu. Nós não podemos, mas nós temos o quê? Que compreender que a dor pode ser início de uma grande restauração que Deus está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Talvez você, quem sabe, estar vivendo uma fome emocional. Quem sabe você está vivendo uma fome espiritual. Talvez tenha buscado satisfação em coisas temporárias e agora sente um vazio. Sente o vazio. E essa fome pode ser o que, pastor? Essa fome pode ser um convite para voltar na presença do Pai, para voltar a orar, para voltar a cultuar, para voltar, aleluia, a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia fala de uma fome não de pão, mas ela fala também de uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra. Ei, a crise que parecia castigo será transformação. Sabe por quê? Deus está usando esse momento para despertar pessoas, para despertar a sua dependência verdadeira do Pai aqui nesta manhã. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Terceiro ponto, o arrependimento que restaura a consciência. O texto ele diz que ele caiu agora em si, e isso indica o que? Retorno à lucidez espiritual, ou seja, recuperação de consciência. Agora, aleluia, ele retorna à sua lucidez espiritual e ele reconhece, através desta queda, ele reconhece a abundância na casa do Pai e a sua agora própria miséria, que ele se encontra fora da casa do Pai. Porque enquanto ele estava na casa do Pai, tinha providência. Enquanto ele estava na casa do Pai, aleluia, o Pai é o provedor. Mas agora ele reconhece a sua própria miséria. Agora ele está o quê? Apacentando, alimentando porcos. Ele deseja se alimentar da comida dos porcos. E agora ele recupera a sua lucidez. E ele reconhece, espera aí, na casa do Pai tem abundância. O que é que eu estou fazendo? Estou numa miséria. E ele declara agora que pecou contra o céu e contra o Pai. Ele reconhece. Esse é o primeiro ponto. Ele reconhece, ele fala: pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele assume a responsabilidade. Isso que é tremendo nesta parábola. Ele assume a responsabilidade sem justificar erros. Porque tem pessoas que tentam justificar o erro, porque fez, porque não fez. Não, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos o que? Nós temos que assumir a responsabilidade. Se errou, errou. Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. Arrependimento bíblico não é remorso.
Porque tem muitas pessoas que têm remorso porque pecou contra Deus, tem remorso porque se afastou, aleluia, mas o verdadeiro arrependimento não é remorso, não é um remorso superficial. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, quando nós assumimos a responsabilidade que nós erramos, é a mudança de mente que altera a nossa direção. Por quê? Porque agora ele decide voltar antes de saber como será recebido pelo Pai. Ele decide agora voltar, decide voltar mesmo sem saber qual seria a reação do Pai, mesmo sem saber de que forma ele seria recebido, mas agora ele decide voltar. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ei, a igreja, ela precisa ensinar arrependimento genuíno. Ela precisa pregar sobre o arrependimento genuíno. Não é apenas emoção momentânea. Uma transformação, meus irmãos, a transformação ela começa com consciência restaurada pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Porque tem muitos emocionados, mas não tem, aleluia, transformação. Há áreas, quem sabe na vida de alguém que está aqui nos ouvindo, ou acompanhando também a transmissão, quem sabe se há áreas da sua vida que precisam ser realinhadas com Deus, que precisam ser realinhadas. Talvez você tenha normalizado atitudes que antes entristeciam a sua consciência. Quem sabe reconhecer não diminui você. Reconhecer que nós erramos às vezes não nos diminui, mas nos posiciona para ser restaurado novamente pela presença de Deus, pela presença do Senhor. A Bíblia declara que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará esse coração. Deus não despreza um coração quebrantado. Ei, hoje nesta manhã Deus está restaurando sensibilidade espiritual aqui nesta manhã. Aonde havia insensibilidade, Ele está trazendo convicção e clareza e direção de Deus na sua vida aqui nesta manhã. Quem recebe glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quarto ponto que eu destaco nesta mensagem: a graça que corre ao encontro. Quando o filho ainda estava longe, o texto vem dizer agora que o pai o viu. E quando o pai ouviu, meus irmãos, isso significa o quê? Isso indica uma expectativa contínua. Por quê? O pai corre. Atitude incomum para um patriarca, mas ele corre, e agora ele abraça, ele beija, antes de ouvir toda a confissão do filho. Já viu como é forte isto? Isso se fala sobre a graça do pai. Você vê que o pai estava longe, o filho ainda estava longe, o pai viu o filho, o pai reconheceu o filho, agora o pai corre. E quando o pai corre, meus irmãos, ele chega diante do filho, ele dá aquele abraço gostoso, ele beija o seu filho antes de ouvir o que ele tinha de falar. Isso se fala de graça, fala-se do amor de Cristo por nós. Diferente, porque às vezes, aleluia, tendência ao quê? Às vezes volta, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? Ou seja, primeiro vem o apontamento. Mas o pai não. O pai, ele corre de encontro ao filho, ele abraça o filho, ele não quer saber se o filho errou, se o filho deixou de errar. Agora ele beija o filho antes de escutar o que o filho tinha para falar para ele.
Aleluia, esse Jesus é lindo demais, esse Deus é tremendo. E agora você vai ver que manda trazer a melhor roupa. A melhor roupa representa a dignidade restaurada. O anel representa autoridade e pertencimento. As sandálias indicam o quê? Posição de filho e não de servo. Você não é servo, você é filho de Deus. Você é filho. Ramasturimiklama labaia. Você é filho. Aleluia! Ei, a graça de Deus, ela não é lenta, ela se antecipa. O pai não permite que o filho permaneça com a mentalidade de escravo, porque o filho ele queria voltar, mas ele queria voltar como escravo, ele queria voltar como servo. Ou seja, a restauração ela é completa. E a igreja que somos nós, a igreja ela deve refletir esse coração restaurador, aonde, meus irmãos, há arrependimento genuíno, deve haver também um acolhimento verdadeiro por parte da igreja. Aonde há um arrependimento, talvez você esteja vivendo, quem sabe, sob culpa constante, mas Deus não apenas ele perdoa, mas o nosso Deus ele restaura a tua identidade. Você não precisa negociar amor com Deus, não precisa. A palavra de Deus declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, nesta manhã Deus está trocando vestes de vergonha por vestes de honra aqui nesta manhã. Ele está restaurando a autoridade espiritual sobre vidas aqui nesta manhã. Quem recebe esta restauração, levante a tua mão e adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluias, glória a Deus. Quinto ponto que eu destaco também nesta mensagem: a celebração que marca um novo começo. Quem crê que Deus nesta manhã está marcando um novo começo na tua vida? Quem crê que Deus está marcando um novo começo? Você vê agora a declaração do pai. O pai ele declara que o filho estava morto e agora reviveu. Aleluia. A morte que ele fala aqui é a morte espiritual, ou seja, espiritual. Meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. E a vida aqui é relacional. Nós vemos que o bezerro cevado era reservado para ocasiões especiais, e a restauração não foi silenciosa, mas a restauração foi celebrada. Mandou matar o melhor novilho. Ou seja, o evangelho não termina na queda, ele termina na festa, na reconciliação. Deus não apenas aceita o retorno, mas ele também celebra quando um pecador ele se arrepende e ele volta para os braços do Senhor Jesus. O céu celebra, o nosso Deus se alegra. A igreja precisa celebrar recomeços. Aonde alguém retorna, deve haver alegria e não suspeita permanente. A igreja tem que se alegrar. Ei, você ainda se define pelo erro, ou se você define pela graça de Deus? A sua história não termina na queda, quando há arrependimento verdadeiro, porque a Bíblia afirma que quem está em Cristo é nova criatura. Ei, Deus está dizendo para a igreja aqui nesta manhã: o que parecia morto está sendo reativado aqui nesta manhã. Uma nova estação está começando sobre a tua vida aqui hoje. Quem recebe esta nova estação, levante a tua mão e adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, uma nova estação. Aleluias, glória a Deus. E eu concluo esta mensagem, esta parábola,
ela revela 5 movimentos espirituais de Deus na nossa vida. Primeiro movimento, a independência. Segundo, sobre a crise. Terceiro, o despertar. Quarto, a graça. E quinto movimento, a celebração. Ei, Deus está dizendo aqui: se houve distanciamento, há caminho de volta, diz o Senhor. Se houve queda, há perdão disponível, diz o Senhor. Se houve perda, há restauração possível, diz o Senhor. Porque o Pai continua olhando para o horizonte. Hoje é manhã de retorno. Hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de milagre. Quem crê, quem recebe, levante a mão e toma posse em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode adorar, pode glorificar.